Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Gustavo Scarpa, porque o Atlético Mineiro pode acabar negociando ele com o futebol do Oriente Médio. Não vou decorar aqui o nome do time que fez uma proposta, mas não é um daqueles principais, Al Nassr, Al Hilal, até porque vocês estão contratando jogadores do futebol europeu. Mas, se o Atlético Mineiro vende o Scarpa, eu largo mão dessa temporada, né? Tipo, seria uma surpresa muito grande do Atlético ganhar Copa do Brasil Sul-Americana sem o Gustavo Scarpa, que vem sendo o melhor jogador do Atlético nas últimas partidas. É ele, né? Eu sei que o Hulk em vários momentos fez coisas maravilhosas, né? Gol olímpico, 2 gols de falta contra o Palmeiras, etc, né? Mas assim, o Hulk, por exemplo, nesses últimos jogos, ele não foi tão bem assim, né? Esse jogo contra o Flamengo, inclusive, foi muito mal. E o Scarpa é um jogador que está conseguindo tapar buracos como ninguém é capaz de fazer. Ninguém além do Arana consegue jogar na lateral esquerda, só o Gustavo Scarpa. E a questão é, ele vem conseguindo tapar buracos, ele cria muitas oportunidades, ele vem conseguindo muitos passes assim, decisivos, ele tem uma das melhores médias de todo o elenco, entende? É sempre o cara que está criando mais jogadas, criando mais oportunidades. Ele é o quarto colocado em chances criadas do Brasileirão. Ele tem 6 grandes chances criadas. Mas por que ele não lidera a lista de assistências? Porque ele cria grandes chances pro Rony, ele cria grandes chances pro Júnior Santos, né? Não tem jogadores de hiper qualidade nesse ataque do Atlético, de exceção o Hulk, e dá um crédito aqui ao Coelho, que joga muito bem. Mas assim, o Atlético Mineiro, ele tá hoje com um elenco que assim, tem algumas peças interessantes, ok? Mas não é tão forte quanto já foi. O Scarpa, por exemplo, eu acho que ele daria muito bem, e se daria bem naquele esquema do Eduardo Cudê. Acho que ali seria onde ele seria mais bem aproveitado, junto com o Paulinho, o Hulk, né? Mas a verdade é que assim, o Atlético Mineiro tem sido comandado assim, por gente que assim, da diretoria de futebol que faz umas decisões que é um negócio inacreditável. Né? O investimento que o Atlético fez, as 2 maiores contratações do Atlético agora é Júnior Santos e Rony. Quem que faz um negócio desse, gente? Quem dá um salário de 1,5 milhão pro Rony? Assim, 1,6 milhão é mais do que isso. O cara recebe quase tanto quanto o Hulk. Isso, tenta explicar isso pra pessoa normal. O Rony aos 30 anos em decadência. Aí a minha pergunta é, o Rony, o Júnior Santos, o Bernard, esses jogadores não agregam nada à equipe. Quando você vende alguém, é pra vender gente que não tá agregando. Talvez eles tenham um mercado lá no Oriente Médio, né? Por que não tentar oferecer eles lá? Talvez alguém pague, nem que seja um pouco. O Scarpa, obviamente, vão pagar mais porque é um jogador muito melhor hoje em dia. Mas por que vai vender o cara que vem conseguindo ótimas atuações, que é a maior válvula criativa dentro do elenco? Ninguém nesse elenco tem perto da criatividade, da qualidade de passe do Gustavo Scarpa. E que assim, não tá tão velho. Ele tem 31, 32 anos. Ele ainda tem bom tempo de futebol em alto nível. Esse é um jogador que o Atlético tinha que fazer de tudo para manter, porque daqui a pouco o Hulk faz 40 anos e o Scarpa vira o melhor jogador da equipe. E assim, a gente tem que lembrar, esse cara do Palmeiras participou diretamente para 28 gols em 53 jogos na última temporada dele lá em 2022. Isso quando foi muito bem utilizado na época pelo Abel Ferreira, entende? Quando ele é bem utilizado, bem potencializado, ele vai produzir números fantásticos, ele vai ser uma válvula incrível para a equipe. Tanto é que depois do Scarpa, o time do Palmeiras decaiu de nível criativo. Conseguiu em 2023 ser campeão brasileiro, porque o Botafogo decaiu muito. A campanha em si foi 10 pontos inferior de 2022. E aí a gente vê aí também esse último ano, mesmo com o Estevão gastando a bola, não foi o suficiente. Então, a questão é, o Gustavo Scarpa é um jogador que o Atlético tinha que fazer de tudo para manter. É um jogador assim, que eles deviam estar pagando em dia. Esse negócio assim, ninguém pode condenar o Scarpa porque ele receber em dia. Até porque ele não é o maior salário da equipe. E assim, é um dos jogadores que mais se esforça dentro de campo. E assim, mesmo que as pessoas falem que ele está sendo uma decepção, a gente tem que parar para pensar. Ano passado, o Atlético só foi à final da Libertadores da Copa do Brasil por causa de assistências decisivas dele. Por momentos que ele proporcionou assistência para o gol do Hulk, que classifica o Atlético para a final da Copa do Brasil contra o Vasco, é dele. Assistência contra o São Paulo, que classifica o Atlético também para as semifinais da Copa do Brasil, é dele. Ele dá, acho que, assistência para o Davidson também no jogo contra o Fluminense das quartas de final da Libertadores. Também das oitavas de final da Libertadores, ele foi um dos caras que deu assistências chaves. Então, assim, não existe nenhuma dessas finais sem o Scarpa, entende? Tem gente que fica colocando crédito no Milito, que é um horroroso de técnico. O Scarpa foi o cara que salvou mais aquele time. Ele e o Hulk. E a questão é, ele, obviamente, vocês não vão jogar porque não apareceu na final. Ninguém apareceu naquela final, o time todo mal montado. A questão que a gente coloca é o Scarpa. Ele é um jogador
que, se bem utilizado aí, pode fazer a diferença para o Atlético, quem sabe, ganhar uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil. Não existe cogitar venda quando o Atlético acaba de avançar as quartas de final da Copa do Brasil. Existe uma chance de título porque os favoritos, Palmeiras, Flamengo, todos foram eliminados. Existe uma janela para ser campeão ali. Se o time jogar bem, continuar evoluindo, pronto, né? E na Sul-Americana também tem chance. O Atlético tem elenco para ganhar a Sul-Americana, tem elenco para ganhar a Copa do Brasil. É a chance. Mantém o elenco forte. E assim, não dá pra cogitar seriamente essa possibilidade do Renier ser a alternativa Scarpa, porque o Renier não está jogando bem há muitos anos. A gente não pode falar a passagem dele da Europa é fracasso, porque, tipo assim, usar o Paulinho como referência, porque o Paulinho ficou 5 anos no Leverkusen, mas ele estava à sombra de um jogador absurdo chamado Florian Wirtz. Isso não foi um problema do Renier, ele foi emprestado para Girona, ele foi emprestado para a segunda divisão do Campeonato Espanhol, ele foi, tipo assim, emprestado pro Borussia Dortmund por 2 anos, que é o time que melhor trabalha jovens jogadores na Alemanha. Cara, e ele não deu certo, né? O Paulinho, né, ele sai de graça, etc, né, porque acabou o contrato. E assim, acho que ele ainda tinha contrato com o Madrid, mas deixou ele sair de graça, só que ficando com a parte dos direitos para possível futura venda, entende? Eu não consigo fazer paralelo, né? Tipo, o Renier não tem nenhuma certeza de que vai entregar desempenhos, e perdendo o Gustavo Scarpa agora, o Atlético literalmente está abrindo mão de qualquer ambição competitiva. Não pode, gente. Simplesmente, o Atlético não pode vender o Gustavo Scarpa. Não tem a menor condição de fazer isso, porque a diretoria não vai contratar ninguém com as mesmas qualidades, né? Porque, assim, qualidade de criativo igual o Scarpa no Brasil, você pode colocar o Alan Patrick e o Arrascaeta, né? E, assim, é óbvio que contextos diferentes, cada um cria de alguma maneira, mas esses são os caras, né? Se o Atlético tivesse alguém que cabeceasse bem, os cruzamentos do Scarpa teriam mais efetividade, mas não tem ninguém. E se tivesse um goleador mais prolífico, também teria mais gols, mas a verdade é que o Atlético Mineiro tá assim, né? Tipo, sendo gerenciado desse jeito, vendendo vários jogadores que podem ser importantes, né? E agora a gente tem que ver se isso vai pra frente ou não. Mas a possibilidade de negociar o Scarpa, né? O fato de que o Atlético não, até agora eu falo, ele não é negociável, é um absurdo. Porque ele é, pra mim, assim, tipo, quando o Hulk sair, ele é o melhor jogador dessa equipe e ele deveria ser basicamente o líder da equipe pós a saída do Hulk, porque assim, o Hulk tá com 39, ele tá ainda jogando em um bom nível, etc, né? Mas a gente não sabe o quanto tempo ele sustenta. O Scarpa ainda vai ter mais um tempinho de alto nível e o Atlético tem que aproveitar isso, até porque não tem jogador fácil assim, para se contratar, e eu não acho que o Atlético vai contratar e investir pesado para substituir alguém do nível do Scarpa. O Renier eles trouxeram porque era de graça, né? Então assim, eu realmente fico bastante preocupado com essa notícia. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.